gente olhando para a câmera aqui do meio. Kaminsky. 3, 2. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Indústria, o podcast que tem a realização da FIENG Regional Sul e da KSHB Educacional. Hoje nós temos um assunto muito interessante, né, e muitas novidades para você do segmento industrial, para toda a comunidade que nos ouve. Então, você que está nos ouvindo e nos assistindo, hoje nós vamos falar um tema que é, sim, simplesmente primordial para a economia do nosso país. Porto Seco, a porta de entrada da competitividade mineira, oportunidades e desafios na era do comércio exterior. E para esse podcast, nós temos a presença ilustre do nosso amigo Rodrigo, vice-presidente da FIENG aqui no sul de Minas, e temos a presença do Breno também do Porto Seco. E eu queria que vocês se apresentassem. Breno, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem. Meu nome é Breno, eu trabalho no Porto Seco desde 2013. Eu sou da área comercial lá, mas acaba que faço um pouco de tudo, né? Mas foco no comercial e administro a empresa como um todo. Conta para os nossos ouvintes aqui que nos assistem o que é o Porto Seco de Varginha. O Porto Seco, o nome Porto Seco, né? Ele vem de uma licença que a empresa tinha para fazer a parte alfandegada, tanto de desembaraço aduaneiro de importação quanto exportação e regimes especiais. A empresa nossa se expandiu, hoje ela tem mais atividades. A gente atua também como operador logístico, que a gente faz serviços terceirizados de logística para as empresas. Temos galpões para locação e armazém geral também. Temos a estrutura de Varginha e agora, recentemente, inauguramos uma estrutura também de operador logístico em Extrema. Que legal, nós vamos conversar muito sobre isso. Você vai colocar muitas informações aí para todos os ouvintes e aquele que nos assiste. E aí, Rodrigo, como você está? Prazer estarmos juntos novamente nesse podcast. Tudo bom, Camins? Tudo bem. Prazer novamente dividir com você, podcast A Voz da Indústria. Breno, seja muito bem-vindo. A oportunidade que a gente achou de total importância, vídeo cenário que a gente está vivendo, da importância do comércio exterior para a indústria mineira. Então, nada mais do que trazer o responsável por uma empresa de mais de 30 anos com esse expertise em exportação, sendo, na verdade, a porta de saída dos produtos mineiros para o mundo, né? Então, na verdade, a gente trazer você aqui hoje é trazer a informação para quem não conhece o comércio exterior. Então, o grande mote do nosso bate-papo aqui hoje é desmistificar que o comércio exterior não está acessível para o industrial mineiro, seja ele pequeno ou médio. O grande já tem esse expertise, mas a gente é trazer essa informação de uma maneira clara e democrática para o pequeno industrial que sonha em exportar e que sonha em abrir o horizonte. Então, espero que o nosso bate-papo seja muito profícuo para a indústria e que a gente consiga levar essa informação de uma maneira fácil, de uma maneira clara para o pequeno industrial mineiro. Breno, pelas informações que a gente tem, o Porto Seco de Varginha é uma coisa assim muito interessante. Ela é bem pioneira e foi o primeiro a ser instalado no Brasil. Conta pra gente essa história, desde quando, como que funcionou. Conta aí para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também, como é essa história. Na época foi uma EAD, né? A licença, na época foi uma licitação, né, de EAD. E foi o primeiro fora. Explica para o pessoal o que é EAD. EAD é a Estação Aduaneira do Interior. É um recinto alfandegado, é a mesma coisa que um Porto Seco, só que na época o nome da licença se chamava EAD. Foi feita a licitação em Varginha para fazer exportação de café. E foi o primeiro, antes existiam EADs, mas próxima da zona portuária. Foi o primeiro EAD do interior de fato, do Brasil. E o primeiro de Minas. Que legal. E foi feito para fazer exportação de café, né? Nós sabemos que o Porto Seco ele investe muito, tem uma receita muito significativa de movimentação de mercadorias e gera muito empregos. Conta pra gente um pouquinho desses dados. Sim, hoje, esse ano lá no Porto Seco, né, deve ter uma movimentação, fechar aí em importação e exportação de mais ou menos 2 bilhões de dólares, né, que dá uns 11 bilhões de reais, e nós temos as empresas instaladas no condomínio ali em volta.
né? Que hoje tem 210 mil metros quadrados de galpão. E essas empresas esse ano devem faturar entre 25 e 30 bilhões aqui para o Estado, que acaba gerando uma receita grande aí também da parte de tributos. Olha a Olha então, importância, Rodrigo, olha a importância do pioneirismo disso lá em 93, quando eles entenderam realmente a importância de ter um posto avançado aduaneiro aqui em Minas Gerais, e o sul de Minas, como sempre, sendo pioneiro nisso, né? Varginha, então, é um exemplo para nós, industriais mineiros, de resiliência, 32 anos aí nesse mercado, e que realmente transformou o cenário industrial do sul de Minas, né? Porque o Porto Seco lá atrás, quando ele foi criado, basicamente era para operar a exportação do café. E aí eu queria que o Breno trouxesse para a gente qual é a participação do café hoje dentro desses números que você trouxe, para mostrar o quanto que a indústria mineira evoluiu com relação ao comércio exterior. Hoje, do nosso volume movimentado em todas as empresas nossas, né? O café representa de 30% a 40%. Temos, hoje, E chegou a outros... ser 100%. Chegou, no início era 100%. E hoje tem outros setores que também movimentam muito. Tem o setor de medicamento. No próprio condomínio nosso, tem mais de 7 indústrias farmacêuticas instaladas. Tem o setor automotivo, que movimenta muito. A parte de plásticos, a parte do agro, de fertilizante. Então, são vários segmentos que fazem toda a movimentação ali. E nós temos lá dentro instalados tanto indústrias como centro de distribuição. Temos uma fábrica de chocolate, temos uma fábrica de lâmpada de LED. E nossos galpões são feitos para isso, né? Multiuso. A gente tem o Porto Seco ali como um facilitador para quem quer importar e exportar. Oferecemos os galpões para a empresa instalar com facilidade, o serviço de operador logístico para as empresas que querem fazer algum serviço ali terceirizado. É facilitar a implantação e operação da empresa dentro de mim. Esse conglomerado, essa quantidade de empresas que estão lá fazendo, gera mais ou menos quantos empregos? Hoje, a gente fazendo uma conta, dá mais ou menos 3 mil empregos diretos. Diretos. E aí você coloca mais 3 mil indiretos aí, com tranquilidade. Porque aí entra transportadora, despachante, contador, empresa de limpeza, empresa de alimentação. Putz, aí vai abrindo uma infinidade aí. Kaminski, perceba o cenário que o sul de Minas observou com relação ao desenvolvimento econômico nesses 30 anos. Então, a gente sai de um setor 100% dependente da agroindústria, que é uma indústria basicamente de exploração das riquezas que a nossa terra nos dá, para transformar o cenário em produtos de valores agregados. Então, esse exemplo de Varginha, eu acho que ele retrata bem o cenário do que eu chamo da nova revolução industrial do sul de Minas. A gente está deixando de ser mais dependente do setor da agroindústria e, aos poucos, a gente está trazendo valor agregado para a nossa economia. A hora que a gente consegue conciliar esse valor agregado na economia, a gente traz desenvolvimento econômico, porque o valor agregado está totalmente relacionado com inovação e tecnologia. E a gente trazendo inovação e tecnologia, a gente aumenta o nível salarial dos nossos funcionários. Isso aumenta o desenvolvimento econômico. Percebe o ciclo virtuoso que isso se tornou? Então, o valor agregado se torna cada vez maior, né, Rodrigo? Né, Exatamente. Com certeza. E essa engrenagem que não pode parar, que vai transformar o Brasil de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido. E a gente tem que mais incentivar isso. Exatamente, a gente tem que tentar reter os investimentos que se faz na indústria extrativa para que se transforme aqui no Brasil. A gente precisa da indústria da transformação, que ela tome uma importância maior do que a indústria da extração, para a gente deixar de ser um país explorado para ser um país de alto valor agregado. Breno e Rodrigo, a duplicação da Fernão Dias, ela foi relevante para esse crescimento e essa mudança daquilo que eram os produtos, os valor agregado de tudo aquilo que era desenvolvido lá dentro do Porto Seco? Sim, com certeza. Toda melhora... Porque vocês trabalham muito com a questão logística, né? Então isso é uma questão primordial, né, Rodrigo? Toda melhora de infraestrutura
traz desenvolvimento, né? Tanto a parte da Fernão Dias, hoje a gente tem uma demanda aqui na nossa região que seria muito importante, que é o gás, né? A O gente estava gás. falando isso, porque Ah, a gente conversando agora um pouco antes, existe um tema que ainda não está com a relevância adequada nas discussões do setor empresarial do Brasil, que é o quanto que a reforma tributária vai afetar os investimentos em novas indústrias. Porque a hora que acabar as isenções, isso em 2032 vai acabar, qual vai ser o cenário que o Brasil vai vai perceber? estar, né? E aí o custo logístico ainda vai ser muito importante. Então, o sul de Minas ele está, de uma certa forma, numa localização bem privilegiada, porque está próximo dos grandes centros econômicos, né? A gente está aqui distante do Belo Horizonte, Rio, São Paulo. São Então, a Paulo. gente está no epicentro do desenvolvimento econômico do Brasil. A gente tem facilidade da escoação do escoamento desses produtos, exatamente, você falou duplicação da Fernão Dias, a gente tem fácil acesso ao Porto de Santos, fácil acesso ao Porto do Espírito Santo, ao Porto do Rio. Então, isso pode se tornar fator primordial depois de 2032, aliado o novo olhar que a gente vai ter que ter para a parte da energia, porque a energia ela é um custo importante dentro da produção Ele é alto, industrial. né? E o gás hoje, aqui no estado de Minas, ele tem um custo muito mais alto que o estado de São Paulo e o estado do Rio, principalmente. Então, a nova visão que a gente vai ter sobre como a gente vai conseguir dar mais tração para essa engrenagem do desenvolvimento industrial, de trazer novos investimentos, é como a gente vai conseguir tratar essa nossa matriz energética. Breno, com certeza, você pode completar, mas a FIENG teve um fator primordial nesse processo de desenvolvimento, desses anos todos. Eu queria que você falasse aí como é que foi a participação da FIENG, sempre foi desde o início, né, que eu lembro na época que eu morei em Varginha, nesse sentido. E o Rodrigo completar em cima dessas informações. A FIENG sempre deu apoio, divulgou o Estado, né, deu apoio para as empresas que querem implantar, principalmente nessa interlocução com os órgãos públicos, né, com o governo, demais órgãos regulatórios, ajuda na parte de mão de obra. Então, com certeza, a FIENG assim, teve um papel protagonista, né, nesse desenvolvimento que ocorreu. O sistema indústria, Camis, que eu costumo falar, que ele não atingiu o devido reconhecimento que ele tem junto à sociedade brasileira. Uma federação como a FIENG, atuante, relevante, né, que não se furta de estar participando das principais discussões importantes do cenário brasileiro, ela defende exatamente o interesse do principal setor motriz numa economia, que é o setor Com industrial. certeza. A razão de existir o sistema indústria não é apenas de defender os interesses da indústria, mas também tem a parte social. Como o Breno falou, a capacitação da nossa sociedade para deixá-las aptas a serem inseridas no mercado de trabalho é uma vertente muito importante dentro do sistema FIENG, e também a própria capacitação empresarial das empresas. Isso tudo a gente tem com o Instituto Evaldo Lodge. Então, o sistema indústria como um todo, eu sou um pouquinho apaixonado demasiadamente pelo sistema indústria, então eu sou café com leite para poder falar com isso. Eu não posso ser levado em consideração, porque realmente eu sou apaixonado pelo sistema indústria, por eu conseguir enxergar realmente o devido valor que ele tem para a economia de um país. Eu acho que essa missão, inclusive, a hora que a gente pensou esse podcast, é exatamente tentar levar isso para a sociedade, de conseguir chegar com esse valor onde as pessoas às vezes não têm oportunidade de ter esse contato. Então, é a principal razão de nós estarmos aqui hoje. Quem não é fascinado pelo sistema FIENG, pelos seus órgãos É que porque não neles estão, conhece. né? É Quem porque não conhece. conhece. É uma coisa que o Rodrigo sempre fala nas conversas que nós temos sobre a qualidade da qualificação da mão de obra necessária. Né? A gente sempre toca nesse assunto, a gente tem que qualificar bem. E o sistema FIENG, através do próprio SES, SENAI, IEL e outras coisas, tem feito um trabalho muito grande. E eu sei que a participação de vocês, o envolvimento de vocês com essas instituições são grandes.
sim, todas essas empresas que a gente atraiu lá, principalmente para o nosso condomínio, né? A gente ajudou na atração de empresas que também não estão lá, mas parece que atraíram para o nosso condomínio. A gente contou com esses apoios para qualificar a mão de obra, né? Porque você vê esse volume de novos empregos que foram criados, com especialidades que não tinha antes aqui na nossa região. Então, tivemos que vir treinando as pessoas e capacitando. E hoje a gente tem uma grande massa de pessoas que já estão capacitadas ali. Interessante ver essas lideranças preocupadas com essa formação profissional continuada, né, Rodrigo? Então, é uma sementinha que vem sendo plantada já há muito tempo e que ela começa a florescer, né? A grande dificuldade que a gente tem hoje em contratar está batendo a porta de toda empresa brasileira, né? E isso, eu acho que abre uma janela para a gente conseguir enxergar novos horizontes, porque a capacitação da mão de obra hoje, o empresário já não tem que enxergar isso como uma obrigatoriedade do Estado. Na verdade, isso é uma obrigatoriedade da empresa. A empresa, para ela conseguir se manter competitiva no mercado de trabalho, ela tem que investir no seu colaborador. Para que ela consiga investir nesse colaborador, quem ela tem que procurar? O sistema FIENG, porque é lá que o sistema tem todas as soluções que ela pode almejar, e se não tiver, a gente vai desenvolver, porque essa é a nossa missão, realmente pegar todas as demandas que uma indústria tem e transformar isso em solução. Essa é realmente a nossa missão enquanto sistema FIENG. Vamos no outro assunto agora. Meses atrás, a gente teve a situação do tarifaço, a implantação das tarifas através do governo americano, e agora houve uma suspensão de algumas questões nesse sentido. Queria que o Rodrigo falasse para a gente, porque eu sei que a FIENG foi um elo forte para que isso acontecesse também, e que você pudesse estar colocando a tua visão sobre. Então, vamos lá. Você vê, agora recentemente caiu principalmente essa tarifa extra sobre produtos como a carne bovina e o café, que Sim. realmente são setores bem importantes para a economia brasileira. Mas por que caiu? Primeiro, porque o nosso governo ele deixou um pouco o embate de lado e foi para o diálogo. Ele viu que medir forças com uma potência como os Estados Unidos, a gente não vai conseguir ter um resultado assertivo. E a partir do momento que a hora que começou o diálogo, alinhado com a sociedade americana começou a pressionar o governo americano que essa sobretarifa, ao invés de estar ajudando os Estados Unidos a arrecadar com a balança comercial deles, estava, na verdade, prejudicando o consumidor americano que estava sendo sobretaxado, a inflação estava chegando na porta da sociedade americana. Isso aliado ao diálogo que passou a existir e foi a principal defesa que a FIENG sempre falou, que enquanto não houver diálogo não vai haver solução. E isso realmente fez o governo americano refletir e ver que realmente com a balança comercial com o Brasil, ela nunca foi deficitária para os Estados Unidos. Então, aquele argumento que o Donald Trump falou para o mundo, que realmente 80% dos países do mundo tem uma balança comercial, os Estados Unidos tem uma balança comercial desfavorável, esse argumento não era realidade com o Brasil. Então, não existia uma razão realmente pautada na balança comercial para o governo americano sobretaxar o produto brasileiro. Só que, lógico que em cima disso tem todo o background da situação política, de tudo isso que fez o Donald Trump resolver sobretaxar os produtos brasileiros. Mas isso com diálogo persistente, resiliente, de não desistir, sempre estar dispostos a negociar. Eu acho que essa mudança de postura dos nossos governantes foi o principal fator que conseguiu convencer os Estados Unidos a começar a retirar essas taxas sobre os E produtos durante esse brasileiros. período, o presidente da FIENG esteve com a comitiva nos Estados Sim. Unidos de bater um papo, trocar uma ideia. Como é que foi o reflexo nesse período lá para Porto Seco? Lá no Porto Seco, a maior parte das exportações que ocorrem lá em Varginha, né, são de café. Nós temos exportação de ração, medicamento, polímeros, tem algumas outras, mas assim, preponderantemente nossa exportação é café, né?
que a gente observou? Desde o início, tanto as tradings, exportadoras aqui no Brasil, quanto os compradores nos Estados Unidos, achavam que uma hora ou outra essa tarifa ia cair. Porque 30% do café que os Estados Unidos consomem é brasileiro. Então, o É um Brasil, volume alto, hein? o Brasil é muito relevante para os Estados Unidos. E hoje não tem uma sobra de café no mercado, é muito justa a produção e o consumo. Então, se os Estados Unidos deixa de comprar do Brasil, ele tem que comprar de outra origem. Aí falta café para os outros países. Então, o Brasil não estava sendo prejudicado porque ele conseguia vender para outros países que acabavam procurando o café Foi o caso da brasileiro. Alemanha, por exemplo, Sim. né, Breno? Você vê o que deixou de ser exportado para os Estados Unidos foi substituído exportando para a Colômbia, que fazia, na verdade, uma escala para chegar aos Estados Unidos, e para a Alemanha, que passou a consumir o café brasileiro, porque a Alemanha comprava do Vietnã, que o Vietnã começou a vender para os Estados Unidos. Então faltou café na Alemanha. Então, E aí o é um Brasil ciclo, né? direcionou essa produção para a Alemanha. E isso é uma oportunidade. Sim. Sabe por que é uma oportunidade? Porque a Alemanha pode resolver falar que o café brasileiro é melhor que o café vietnamita E continuar esse continuar. processo. E aí, na verdade, vai trazer uma demanda para a indústria do café. As cafeicultura do oportunidades Brasil. que a As gente fala, né, que oportunidades. pode surgir, É né, aquele Breno? negócio que a gente, às vezes, uma ameaça, na verdade, ela traz novas oportunidades. Se Se a gente você souber- souber visualizar. E você falou, se tiver resiliência e tiver algo que seja diplomático, você consegue fazer isso, né, É. Breno? Exatamente. Aí tava todo mundo com medo, aí os torrefadores, os dealers nos Estados Unidos ficavam com medo de embarcar o café brasileiro, pagar a tarifa e ficar com a matéria-prima lá. Então, todo mundo segurou os embarques, entendeu? E exportou muito pouco para os Estados Unidos, todo mundo segurou. Agora, os embarques estão acontecendo, todo mundo está se planejando para embarcar esse café, né? Que muitos dos exportadores já tinham vendas programadas para os Estados Unidos e a coisa voltou ao normal. Então, foi lá, para nossa realidade, né, lá do Porto Seco, sul de Minas, foi isso que aconteceu. E, na verdade, a gente tem a particularidade que o café não é perecível, né? Então, dentro desses Em termos de 3 meses, estocagem dele é bem maior, né? exatamente, dentro desses 3 meses, quem conseguiu realmente ser resiliente e aguardar, porque isso, gente, desde o começo a gente fala, isso não é sustentável, né? Para nenhum país do mundo ser É uma sobretaxar isso. pressão E inicial, né? exatamente, é uma pressão para sentar com outros interesses, que esses interesses aos poucos eles começam a serem transparentes, né? E com isso, quem conseguiu segurar um pouco o estoque ou conseguiu direcionar para outros mercados, agora vai ter uma oportunidade de crescimento absurdo, porque outros mercados se abriram e a demanda americana vai continuar. Porque o café brasileiro nos Estados Unidos, ele não representa 30% só por conta da proximidade com os Estados Unidos, é por conta da qualidade do nosso café. O nosso café realmente tem muita qualidade e isso é reconhecido pelo mercado americano. A gente Qualidade e preço, né? Qualidade e preço. E a gente sabe que a FIENG ela é protagonista desses processos. E ela é um exemplo, inclusive, para outros estados, para outras federações. Né? Você tem alguma visão, experiência de como funciona em algum outro local? Como assim? Hoje você vê a FIENG atuando aqui em Minas Gerais. O Uhum. estado de São Paulo, o estado de Goiás, alguma coisa assim nesse sentido. Ah, sim. A gente vê a atuação de outras entidades como a Fiesp e de outros estados, mas eu vejo que a FIENG aqui em Minas é muito atuante. A relevância da FIENG no cenário nacional hoje, ela é reconhecida em todos os setores. A voz que o nosso presidente Flávio Roschi conseguiu trazer para a sociedade brasileira de ser escutada e ser reconhecida como uma voz sensata, equilibrada, isso tornou o presidente de federação mais atuante na sociedade empresarial do brasileiro. E não é à toa que em todas as discussões a FIENG atua como um ator protagonista, exatamente por conta da sensatez e do equilíbrio em defender as posições corretas. Os pequenos e médios empresários, eles são grande parte da produção brasileira. Uhum. Né? E essa questão das tarifas, igual o Rodrigo falou, assusta, né? Aquele que não tem uma informação muito mais ampla. Né? Como que foi o trabalho de vocês de orientação desse pessoal? Então, foi o que a gente veio falando, né? A gente tem contato com várias empresas, né?
E os que nos perguntavam, a gente falava assim, exatamente isso, sempre foi nossa postura. Aguarde que não tem lógica manter essa situação. Uma hora ou outra vai ter alguma mudança, porque está sendo muito mais difícil para os Estados Unidos manter essa situação do que para nós, brasileiros, a situação que está imposta. Então, eu acredito que dentro de um curto espaço de tempo, isso vai ser resolvido. Que legal. Nós vamos falar agora sobre desafios, entraves e soluções concretas no dia a dia que a gente tem vivenciado isso, né? E aí, Breno, qual é o ponto de vista operacional do Porto Seco a nível de Minas, a nível de país? E hoje vocês atuam mais ou menos, exportam para quantos países? Hoje, na verdade, são os nossos clientes que Ah, exportam, né? A gente é um Sim, prestador de sim, sim, serviço. sim. ele é só o meio, Sim, ele né? é o meio Ele ali. é o meio. Isso. Exportam para o mundo inteiro. Praticamente deve ter a grade aí de todos os países do mundo aí. Exporta. Muitas vezes, às vezes, por exemplo, a Europa, né? Exporta muito para a Alemanha, porque a Mas de Alemanha lá tem as indústrias que manda para a Europa ali por causa da União distribui, Europeia Faz a escala, faz a faz a escala. escala. sem imposto, né? Então, mas assim, tem exportação para o mundo inteiro. Esses entraves, Rodrigo, como é que são isso? E essas Ah, soluções que são apresentadas então, e desenvolvidas? qual é o principal desafio que eu vejo dessa parte de comércio exterior para a indústria mineira? É, a gente tem um custo ainda logístico muito importante, né? Na verdade, essas estruturas de portos secos deveriam ser mais democratizadas, né? Sim. Deveriam ser abertos com raios de atuações menores, exatamente para diminuir esse custo logístico de você chegar nessa primeira porta de saída para o exterior. Porque o Porto Seco é exatamente a porta de saída, porque você, colocando a sua matéria-prima lá, o Porto Seco, numa estrutura como a gente tem lá na estrutura do Breno em Varginha, ela consegue agregar volume para diminuir o custo logístico de sair de Varginha e chegar no ponto final dele. Então, se a gente conseguisse democratizar essas estruturas com raios, com bases territoriais menores, a gente iria diminuir o custo logístico da exportação. Alinhado a isso, que a gente precisa ainda investir muito nessa infraestrutura de ferrovia, principalmente, né, Breno? Exatamente. A nossa malha rodoviária no estado de Minas ainda é muito ruim, comparada principalmente com o estado de São Paulo, né? Então, a gente ainda está um passo atrás, a gente, principalmente com o nosso principal competidor interno, que é o estado de São Paulo. Então, a gente está um passo atrás, só que para a gente conseguir diminuir essa distância, a gente precisa de investimento. E como que a gente vai fazer investimento? Arrecadando mais impostos. E como que a gente vai arrecadar mais impostos? Atraindo empresas para cá. Com Então, eu certeza. acho que esse primeiro passo foi dado pelo esse governo Zema, atraindo 520 bilhões de reais em investimentos para o Estado de Minas dentro dessa gestão dele. E isso só vai se materializar daqui 5, 10 anos nessa arrecadação de impostos para o Estado. Então, mas na verdade o primeiro passo foi dado. Em comparação com governos anteriores, tudo que foi atraído, o ritmo de atração de investimento dentro desses 7 anos do governo Zema é 8 vezes maior do que a média histórica do estado de Minas para trás. Então você vê que a gente precisava dar esse primeiro passo para colher um fruto lá daqui 5, 10 anos, que seria o retorno do dinheiro para o Estado ter capacidade de investimento. Mas, na verdade, a gente precisava dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo foi dado. Você falou interessante uma coisa, o governo, né? O governo atual de Minas aí nesses os últimos 7 anos, vão ser 8 anos, ele melhorou muito essa questão da burocracia, dos entraves burocráticos para que vocês pudessem fazer todos esses processos? Sim, com certeza. Principalmente para abertura de empresas, os regimes especiais vem melhorando. Tudo vem melhorando, mas o que acontece? A gente deu um primeiro passo, foi um primeiro passo muito bom, esses 500 bilhões de investimentos, foi uma mudança drástica aqui para nossa região. Mas eu acho que daqui para frente a gente tem que ser mais crítico conosco, com a gente mesmo. Tanto as empresas, né, ver se a gente como empresa está competitivo, e a parte dos estados e municípios também. Então a gente vai ter que olhar melhor para as nossas rodovias, olhar melhor para as nossas ferrovias, ver a questão energética. Não dá para a gente ser amador mais. A gente vai ter que ser mais crítico e agir para que a gente se mantenha competitivo, né? Porque ganhar a gente conseguiu,
mas a gente agora não pode perder, né? E sabe qual que eu vejo que é um grande gargalo? É a barreira cultural do empresário, de falar, eu não sei exportar. Sim. E aí ter o receio de se aventurar nesse setor. Então, eu acho que o grande desafio agora é realmente a gente democratizar esse primeiro passo no sentido de abrir o horizonte da visão do empresário de que exportar não é um bicho de sete cabeças. E estruturas como a do Breno tem hoje, exatamente, eu acho que vem para facilitar isso. E a hora que o pequeno e o médio empresário brasileiro começar a ter contato com isso, porque não tem muito segredo, né, Breno? Na verdade, assim, lá deles são 33 anos de Porto Seco, mas a empresa Experiência de 50. mais de 50 anos. Então, mas por que ele chegou onde ele está hoje? Porque lá, 50 anos atrás, a família dele enxergou uma Sempre deu um oportunidade. passo à frente, E né? ninguém começa grande. Ninguém Sim. começa grande. Sim. Exatamente. Então, o pequeno empresário tem que desmistificar essa ideia que exportar é difícil. Exportar não é difícil. A gente Eu- precisa aprender, como tudo na vida. Quando você nasceu, você não falava, olha como você fala bem hoje. Muito obrigado. E vice-versa, né, Rodrigo? Mas o que a gente enxerga, né? Principalmente o pequeno e médio empresário, ele é muito sobrecarregado, né? Sim. Porque o nível é muito difícil A para ele. estrutura dele é pequena, A né, estrutura Breno? é pequena, ele tem que fazer de tudo. A burocracia, a parte dos colaboradores, são as vendas, então é muito difícil. Às vezes ele não consegue nem ter energia para buscar essa alternativa de exportar, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, o papel da FIENG, é trazer isso de forma facilitada a ele, para instigar ele a fazer, porque às vezes ele tá tão preocupado com o dia a dia dele ali que ele nem consegue olhar para Ele isso. ele tem, não medo, mas receio de dar esse próximo passo, né? Tem receio e às vezes não consegue nem olhar para esse Pra próximo. frente, né? Ele tá ali Ele tão. Essa limita, visão, né? ele limita o horizonte dele, É, exatamente. O grande problema do empresário brasileiro é, é, é a falta de tempo de planejamento. A sim. gente apaga incêndio Planejamento é todo tudo. dia, então É. a gente tá sempre trabalhando com o passado. O problema foi criado, então a gente tem que atender o problema que foi criado e trazer a solução. Então, na verdade, o que a gente precisa é pegar a maior riqueza que o empresário tem hoje, que é o tempo, e dedicar um pouco desse tempo para exatamente pensar o próximo passo. E aí você fala, mas como que esse empresário vai conseguir pensar esse próximo passo? Se capacitando. Onde que esse empresário vai conseguir desmistificar esse entrave da complexidade burocrática de exportar? No sistema FIENG. Sim, com Nós certeza. temos o Centro Internacional de Negócios, que está aí para ser utilizado pelo industrial mineiro, para poder se capacitar, para poder ser. O cara vai poder aprender como dar esse próximo passo. Então, empresário mineiro, busca o sistema FIENG. Nós estamos aqui para servi-los. Igual você fala, né? Ele tem que ser participativo nesse processo de cooperativismo, né? Ele tem que vir e ser voz ativa, né? Também desse processo, né, Rodrigo? A falta de conhecimento do que o sistema FIENG pode melhorar a sua empresa é o principal entrave para essa empresa crescer. Quando o pequeno industrial conhecer o horizonte que a FIENG pode abrir para ele, o crescimento vira exponencial. Que legal. É o grande desafio que eu deixo, a grande mensagem que eu não canso de falar para o industrial mineiro. Venha conhecer o sistema FIENG. Com ele, a sua empresa vai crescer de uma maneira nunca percebida se você nunca teve esse contato. Breno, falar de certificações. O que é a certificação OEA? OEA é como se fosse um selo de compliance da Receita Federal. Ela audita a empresa, audita o recinto, e você tem que cumprir vários requisitos para você ter a certificação OEA. Isso facilita para que a sua mercadoria chegue no local de destino e tenha um tratamento diferenciado, porque se a mercadoria for exportada por um recinto OEA ou por uma empresa, passou por um recinto OEA, por uma empresa OEA, o porto de destino enxerga essa mercadoria como que ela passou por rígidos controles. Então, acaba que essa mercadoria tem uma entrada facilitada no país de destino. Deixa eu ajudar um pouquinho o Breno, só para
trazer para um discurso mais fácil de ser percebido. OEA, operador econômico autorizado. Ou seja, ele vai trazer segurança e conformidade para o seu produto. A hora que chegar num destino, Tá ok. tá ok. O cara que comprar passou por um operador econômico autorizado, sabe que ele já cumpriu todos os requisitos necessários para chegar no destino. Então, ele vai trazer essa segurança para quem está exportando e para Pra quem quem está importando. recebe. Então, exatamente, é uma chancela que o seu produto está conforme e apto a ser consumido por outros mercados. Rodrigo e Breno, a gente sabe que dias atrás houve inauguração, entre aspas, de um projeto de expansão do CLIA aqui em Pouso Alegre. O que é o CLIA? Fala para nós aí, vocês dois, e o que a importância disso, e parece que vocês fazem parte desse Até projeto, porque né? o Porto Seco de Varginha é Isso. um CLIA. Então, eu vou pedir para o Breno Então, falar o que é um e CLIA CLIA e e qual a desse importância Porto do Porto Seco ser também um CLIA. Como acontece? O que acontece? O Porto Seco de Varginha começou como EAD, depois virou Porto Seco e depois teve uma medida provisória que permitiu a migração para o CLIA, né? Então, nós acabamos migrando para o CLIA. Hoje nossa licença é de CLIA, só que nós mantivemos o nome Porto Seco porque ele já era conhecido. CLIA também tem uma definição? Pode falar. Centro Logístico Industrial Aduaneiro. Olha só. Então, é exatamente trazer a parte de exportação, principalmente da parte industrial, para esse mercado externo. Isso. Aí, o que acontece? Por que a gente manteve o nome Porto Seco para a empresa? Porque ele já era conhecido, era Sim. famoso. O nome Porto Seco instiga muito a imaginação das pessoas. Sim. Aí, por isso que mantivemos. Mas hoje a gente lá atua como um Em CLIA. Minas, nós temos Pouso Alegre, Varginha, CLIA, ou tem mais outros locais? Ó, que é CLIA, tem Betim também, tem Uberlândia, Montes Claros. Montes Claros não. Não Aí tem. tem Uberaba, que é Porto Seco, a Não é licença CLIA. ainda. E tem Juiz de Fora, que é Porto Seco também. Montes Claros não é CLIA? Não tem CLIA lá? Não, lá ainda não. Existe uma ideia, um interesse de fazer, mas ainda não se materializou. A gente falou sobre infraestrutura, Rodrigo. Ferroviária, rodoviária e referente à aérea. É caro ainda no Brasil, né? Comparado com a operação aérea no Brasil ainda é cara comparada com outras localidades, né? O custo do combustível aqui, principalmente o combustível aeroespacial, ainda é muito caro e na verdade, a aérea, normalmente, ela se viabiliza para produtos de pouco peso. Né? E na verdade, o que se é exportado basicamente nesses Totalmente portos via secos no navio, CLIA né? são coisas de volumes muito grandes e que aí o custo aéreo fica inviável, entendeu? Tem muito, chega muita mercadoria, principalmente importada aérea, de alto valor agregado, né? Exatamente. E muito vem no bagageiro de aviões de passageiro. Na sua visão, quais seriam as prioridades mais importantes para esse setor de infraestrutura? Ó, rodovia, principalmente, né, porque é o modal mais usado hoje. Ferrovia. Multimodalidade, na verdade. sim. A gente precisa de um investimento não Bom, só numa modalidade Sim, em de vários. transporte. Na verdade, a gente precisa ter várias opções, Isso. porque é sazonal. Uma hora uma modalidade vai ficar mais cara que outra, então a gente precisa ter as opções de como escoar. Porque, por exemplo, se você pegar o café vai muito bem em ferrovia. Se a gente tivesse ferrovia funcionando com preço bom e tudo, já tem até Itutinga aqui que tá viabilizando, né? Que está tendo exportação por lá, já tem aumentado bastante, mas precisaria melhorar mais, né? Se tivesse mais, seria muito utilizado para café, fertilizante, dentre outros. Mas agora, você pega medicamento tem alto valor agregado. É difícil viabilizar na ferrovia, porque a ferrovia demora mais. Então, aqueles dias a mais, muitas vezes... É o dinheiro parado, o dinheiro o dinheiro não está circulando. compensa para a pessoa, e vem muito aéreo também o medicamento. Então... Aí que eu te falo, por que hoje a indústria brasileira, o aéreo não se torna viável? Porque a gente tem pouco valor agregado. A gente tem muito produto que é resultado da extração e de baixo valor agregado. Então, a gente tem volume... O valor desse volume talvez seja o mesmo valor de um produto infinitamente menor.
que seria o produto da industrialização dessa matéria-prima que foi extraída. Então, esse é o desafio do Brasil, é exatamente transformar a riqueza natural em produtos de alto valor agregado. Custo Brasil, Porto Seco simplifica esse processo? É, Como que é a na questão de verdade, parcerias, iniciou. Na iniciativas? verdade, o Porto Seco ele vem dar o primeiro passo, mas a gente ainda precisa avançar muito, principalmente na parte da digitalização, né, de todos esses processos Uhum. aduaneiros, né, Breno? E Sim. isso não depende só do operador, depende também do sistema e do governo, né? Então, esse talvez seja um desafio importante de um próximo passo a ser dado, da gente se preocupar realmente em como digitalizar melhor nossos processos, porque, como o Breno falou, a digitalização ela reduz tempo, e reduzindo tempo é mais dinheiro circulando. Então, isso traz benefício para todas as partes, né? Então podemos falar que 2026 já está planejado há muito tempo. Com Agora nós já certeza. estamos pensando hoje em 2027, assim para frente. Qual que é a tua visão, a tua percepção do que será Porto Seco e todos os produtos e serviços que vocês fazem daqui 5, 10 anos? Ué, a gente sempre está disposto a Vocês fazem um crescer. planejamento de quanto tempo? Assim, a gente faz até uns 5 anos, né? Que Porque legal. mais tempo. Até porque no Brasil a Não dá, insegurança no jurídica é talvez de absurda, 4 em né? 4, né? Mais tempo começa a virar um futurologia, né? Isso. Mas a gente tem um planejamento de longo prazo, assim, de mais longo prazo, mas a gente, assim, um mais específico, a gente faz de 5 anos. E a nossa ideia é sempre estar crescendo. Nos últimos anos, a gente conseguiu crescer muito. Nossa região, como um todo, cresceu muito. Nossos clientes cresceram muito e a gente, como somos prestadores de serviço, a gente cresce junto com os clientes, né? Então, Mas esse exemplo do que é a estrutura do Porto Seco de Varginha, eu fiz questão de trazê-los aqui hoje, porque eu enxergo como exatamente, talvez, eles já têm um caminho seguido, talvez, do que outros ainda não têm. Porque eles são realmente uma plataforma mais completa. Eles têm um condomínio logístico, eles têm indústrias instaladas lá. Perceba que todo o ecossistema empresarial pode estar dentro do Porto Seco. E isso aí diminui custo. Sim. Diminuindo custo, ele traz competitividades para os produtos que estão ali instalados, né, Breno? exatamente. Então, realmente, eu acho que o maior desafio desses operadores é se transformar num hub de exportação. E para se transformar no hub, ele tem que ser uma plataforma completa, desde da simples desembaraço aduaneiro de produtos de baixo valor agregado, como a transformação do próprio produto de baixo valor agregado dentro dessa plataforma. Porque você perceba, lá no condomínio deles em Varginha, são 220 mil metros quadrados de galpão. Gente, é uma cidade, industrial lá. Então, é uma estrutura muito importante e que é um exemplo aqui para a nossa região, um orgulho de existir uma estrutura como essa, que realmente começou lá atrás, em 93, tem mais de 30 anos, e se transformou nessa potência que é hoje. Né? Rodrigo, a gente pode falar que a indústria mineira, ela é em grande parte, ela é exportadora de commodities, É isso. nesse sentido. E como que isso a gente pode pensar nesse próximos 5, 10 anos da gente melhorar todos esses processos? Não, na verdade, a hora que se atrai investimentos, como foi que o governo Zema Questão de fez, valor agregado e assim exatamente. por diante. Qual é a característica das indústrias que tem vindo para Minas Gerais? Exatamente a indústria da transformação. A gente vê a parte de medicamentos, né? A gente vê a parte de materiais elétricos, que tá bem importante aqui, a automobilística. Então, isso tudo são produtos de valores agregados. Que talvez isso vai pegar um pouco dessas commodities que a gente exporta e ser transformadas aqui em Minas. A hora que for transformadas em Minas, os impostos vão estar aqui. E os impostos vão trazer recursos para mais investimentos em infraestrutura. Então, é exatamente esse ciclo que precisa criar tração. A gente precisa dar tração para esse desenvolvimento virtuoso. E eu acho que esse primeiro passo foi dado. Só que, como o Breno falou, a gente fica à margem de 4 anos de mudanças de governo que podem atrapalhar isso. Qual é o grande exemplo que a gente tem aqui no sul de Minas? Que é o caso que eu já trouxe aqui no podcast, que é a cidade extrema. Sim. E por que a cidade extrema se transformou nisso? Porque durante mais de 20 anos,
a administração ela manteve uma linha de Teve atuação. um plano, né? Exatamente, ela manteve uma linha de atuação que os projetos não foram sendo cessados de 4 em 4 anos e direcionados para outros vieses ou outros interesses. E aí a cidade conseguiu observar esse desenvolvimento exatamente porque o desenvolvimento é a longo prazo, gente. Em 4 anos é impossível a gente plantar e colher. Não tem como. E o que eu sempre falo, o grande problema do Brasil é que falta juízo para os nossos governantes. É. Os interesses partidários e os vieses políticos, eles estão acima dos interesses do país. E quando a sociedade começar a entender isso, da real necessidade de um país subdesenvolvido ter governantes com o viés exatamente de trazer esse investimento e toda essa agregação de valor para o produto brasileiro, a gente vai passar da 10ª economia para uma das 3, 4 do mundo. E aí, Breno, como é que você vê esse ponto? Não, é isso mesmo. A gente vê aqui na nossa região que essa transformação que teve, lá de Varginha, que eu posso falar lá, que a exportação hoje ainda é muito grande do café, tem um outro entrave, que são as barreiras tarifárias de outros países para o produto industrializado brasileiro, ou seja, quando você quer exportar o café verde, a tarifa é baixa no porto de destino. Quando você quer exportar o café industrializado, chega lá com uma tarifa muito alta que inviabiliza o processo. Então, tem tantas. A gente precisa ter produtos com diferencial grande para a gente conseguir mandar para o mundo e o mundo aceitar sem tarifa, e também ter uma força política para poder exportar os nossos produtos primários com mais valor agregado, porque se a gente não consegue barganhar a tarifa também, acaba inviabilizando a exportação e a criação de indústrias e a exportação de produtos com tecnologia. Rodrigo, qual que é a visão da FIENG para as indústrias exportadoras de Minas Gerais para a próxima década? Na verdade, a gente não tem que olhar só para as indústrias exportadoras, a gente tem que olhar para a indústria mineira. E eu acho que Especificamente nesse caso, é caso que você vai... eu acho que o que a gente precisa é democratizar as exportações. Exportar não é difícil, é viável. A FIENG tem como ajudar, orientar. E né? operadores como o Porto Seco, o Breno pode falar, qualquer pequena indústria pode exportar. Tem que só fazer o radar na Receita Federal. Então, a FIENG está aqui exatamente para auxiliar, capacitar, ajudar em toda essa parte do processo inicial que precisa se criar. Na verdade, é processo, né? Sim. É procedimento que tem que ser criado na empresa. A partir do momento que a empresa ela cumpre certos requisitos, depois o negócio, o ciclo roda sozinho. Então, na verdade, é democratizar a informação que exportar é possível, é viável, e o Brasil, o sul de Minas exporta muito. Falta você querer exportar. Por que você não quer exportar? Não tenha receio de exportar. Na verdade, é um horizonte que tem que ser aberto na cabeça do industrial mineiro, que o mercado dele pode ser muito maior a hora que ele conseguir chegar em outras localidades geográficas do mundo. A competitividade da indústria mineira é muito grande. Então, a gente consegue competir de igual para igual com vários players no mundo. E, na verdade, o que precisa é que essa informação chegue aonde precisa chegar, que é no ouvido do industrial mineiro que não exporta ainda. Tá vendo aí você, pequeno e médio industrial mineiro? Olha só, a FIENG, através da FIENG Regional Sul, aqui no sul de Minas, né? A FIENG todo o estado e o Porto Seco de Varginha, é o seu braço de apoio para que você possa dar esse próximo passo, para que você possa ter esse desejo de fazer esse trabalho, né, Breno? Com certeza. Lá no Porto Seco também, agora a gente criou um parque tecnológico, né? O Porto Inovação. A gente vai começar a receber... Isso é interessante, conta para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Isso mesmo. A gente vai começar a receber as startups, fazer essa interlocução das empresas que estão lá instaladas e as empresas da região com as universidades. E a nossa ideia é justamente fomentar novos negócios, ajudar a pequena empresa a crescer, conectar a pequena empresa com a grande empresa, e para que elas possam exportar mais, vender mais produtos, criar inovação, porque igual a gente vem falando,
a gente chegou até aqui, né? Tivemos um crescimento. E daqui para frente, a gente tem que fazer diferente. Criar inovação, ajudar a crescer, porque senão a gente não vai ficar competitivo. E essas parcerias são com o sistema educacional privado e público? Sim, o Parque Tecnológico, né, tem a parceria com as universidades. A gente tem parceiros, praticamente todas as universidades ali da região estão como parceiras nossas e justamente para isso. Na verdade, o Porto Seco de Varginha, ele vai virar Sim. um hub de exportação. E o que é a palavra hub, Kaminski? Na sua definição, hub é conectar. Sim. Então, o que eu O vejo elo é de é ligação, o né? elo de ligação. Então, o desafio que eu acho que do negócio do operador econômico lá de Varginha é exatamente conseguir criar, conectar as grandes ideias mineiras, porque o mineiro é criativo e como eu falei, é competitivo, conectar essas pequenas ideias com os mercados que demandam esse tipo de serviço. E quando conseguir fazer essa ligação, vai estar democratizando exatamente o mercado exterior para a indústria mineira. Que legal, tá vendo aí? Você que nos ouve, nos assiste, que papo interessante. Olha quantas informações foram passadas aqui, quantos sonhos e desejos vocês podem realizar aí com o apoio da FIEM, com o apoio do Porto Seco. Breno, infelizmente o nosso tempo está acabando. Passa rápido, né? Esse espaço é um espaço, né, a voz da indústria, para que realmente, né, possa trazer informações para esse pessoal. Se quiser fazer qualquer informações diferentes do Porto Seco, inovações, essas outras coisas, é só contactar o pessoal da FIENG, a gente vai ter o maior prazer em recebê-los aqui e trazer temas bem relevantes. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem, como as pessoas conseguem mais informações do Porto Seco, quais são os canais de comunicação, né? E deixar uma mensagem final para esse industriário mineiro e tá industriário do Brasil. Nós temos um canal de informação tanto pelo Instagram, site, WhatsApp. As nossas portas estão sempre É abertas. arroba o quê? É arroba Porto Seco Sul de Minas. Ah, legal. Então, todo mundo que quiser nos visitar e quiser conhecer, nossas portas estão abertas. Nós temos uma equipe comercial grande para receber as pessoas, para explicar, para ajudar. Quem quiser conhecer o Porto Inovação também, quem tiver uma startup que quiser trazer lá para dentro, quem quiser tentar fomentar a sua empresa, tentar criar conexões. A gente quer ser um hub facilitador para as empresas de Minas poderem operar e aqui crescerem. Tá, uma mensagem final para esse pessoal, Breno. Eu vou te fazer uma pergunta assim, qual é a paixão que te move? Olha, a nossa paixão é o seguinte, nós somos mineiros, né? Nós nascemos aqui e é muito gratificante você poder empreender aonde você nasceu, onde você conhece as pessoas, onde está a sua família e ver bons A resultados. raiz realmente dando frutos, né, Breno? Exatamente. A gente quer ter condições, né, de estar aqui, conseguir prosperar e fazer a sociedade prosperar também, né, gerando empregos, recolhendo tributos. Quanto mais emprego e mais tributos a gente está gerando, melhor para todo mundo, né? E criando inovação, capacitação melhor, um produto diferente, tudo que vai agregando valor para a sociedade. Você que nos ouve, nos assiste, olha o convite do Breno, vamos conhecer o Porto Seco. Lá, com certeza, vai ter um cafezinho bem gostoso para vocês tomarem Café é lá o que não no falta. Porto Seco, o que não vai faltar lá, né, Rodrigo? E de todos os tipos. Rodrigo, queria que você deixasse sua mensagem final para aquele que nos ouve, para aquele que nos assiste, né? Nós estamos aí encerrando 2025, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse pessoal e que a voz da indústria cresça cada vez mais, que seja significativa, trazendo informações para esse pessoal. Fica à vontade aí para você terminar esse nosso podcast. Eu vou aproveitar a oportunidade, Kaminski, que esse é o último episódio do ano, né? Ele vai ao ar agora no começo de dezembro, e o próximo seria só em janeiro. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer um tema que ele é de vital importância para a indústria mineira, porque recentemente o setor elétrico poderia passar por um cenário de regressão com relação à nossa matriz energética, né? A MP do setor elétrico, a MP 1304, ela foi aprovada com alguns jabutis
que, em sendo sancionada da maneira como saiu do Congresso, a matriz energética do Brasil ia ser demasiadamente prejudicada, e isso, além de institucionalmente para o mundo passar a mensagem errada, isso aí iria refletir no bolso da sociedade brasileira. Porque a FIENG, a partir do momento que a lei foi, que a MP foi aprovada, a FIENG vem atuando dioturnamente sobre a necessidade que alguns vetos de alguns artigos dessa MP sejam feitas pelo governo federal. E, na verdade, agora a gente teve a notícia que dos 6 vetos que a FIENG defendia, o Lula vetou 5. Isso é resultado importante, resultado direto da Muito grande, atuação né? institucional da FIENG. Isso, brasileiro, mineiro, vai refletir em 7 bilhões de reais em economia para a sociedade brasileira nos próximos anos. Ou seja, é a FIENG mostrando para o Brasil qual a importância de existir entidades como a nossa. É o protagonismo forte da FIENG, né, E Rodrigo? apenas um veto que a gente defendia não foi concretizado, que é o veto com relação à indústria do carvão mineral. Por alguns lobbies e interesses escusos, o governo não achou prudente vetar. Só esse veto que deixou de ser é um incremento de 1 bilhão de reais no aumento da energia nos próximos anos. Isso quem paga é a sociedade brasileira. Mas veja, qual é o valor de existir entidades como a FIENG? Nós fomos atores protagonistas de ter uma economia. Não é ter uma economia, mas a sociedade brasileira deixou de pagar 7 bilhões de reais em tributos sobre a energia. Isso viria para conta de você, não só empresário mineiro, mas de você, trabalhador brasileiro. Essa é a importância de existir o sistema FIENG. Essa é a paixão que me move de fazer parte disso. E essa sensação de pertencimento de um bem e de um propósito, isso é um combustível para a minha vida. E esse combustível que eu espero levar para a vontade do empresário mineiro em participar. Venha fazer parte do sistema FIENG e venha fazer parte desse propósito. A gente espera vocês. Tá vendo aí, ó, você que nos ouve, nos assiste, olha a paixão forte de um empresário lutando para os outros empresários. Acho que isso é o protagonismo da FIENG, é muito forte nesse sentido. Rodrigo, deixa uma mensagem de final de ano para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, né? Uma mensagem bem positiva. Acho que nós tivemos coisas interessantes esse ano que aconteceu. Deixa uma mensagem final para o nosso pessoal e fale para esse industriário pequeno e médio, principalmente, que não exporta ainda, qual é o canal que ele pode buscar a FIENG para que ele possa ter informações e incentivos para esse processo? Vamos lá. 2025 ele trouxe um cenário desafiador para a sociedade brasileira, né? A gente tem todos esses embates de vieses políticos que vêm refletindo na sociedade. A gente teve turbulências entre aumentos de impostos, como a gente observamos na lei do IOF, um desafio que ainda não foi totalmente dimensionado pela sociedade brasileira, que é a reforma tributária. Então, o que está por vir? Eu acho que 2026 é um ano importantíssimo para o futuro do Brasil, em função de ser um ano eleitoral, onde a sociedade brasileira vai escolher o seu governante para os próximos 4 anos. Eu acho que o debate ele precisa acontecer, e ele precisa acontecer de uma maneira equilibrada. Menos radicalismo e mais diálogo. Isso que está faltando para a sociedade brasileira. Com o diálogo, não existe uma verdade absoluta, Kaminski. Sim. Todas as partes sempre vão ter razão. Na verdade, a história existe três vertentes. A do lado A, do lado B e a real. E o que a gente precisa é que o equilíbrio da verdade real, da história ser contada, a gente precisa que esse equilíbrio exista. E a gente precisa parar de
trazer a informação da maneira equivocada, da maneira truncada, essa coisa de ficar divulgando fake news, coisas que a gente nem sabe e começa a compartilhar. Gente, vamos ter mais responsabilidade, vamos compartilhar. E não é porque você acredita que você tem um viés político que você tem que prejudicar a sociedade brasileira. Vamos ter mais responsabilidade com o que a gente divulga. Vamos pensar no país. Vamos pensar no seu filho e no seu neto, porque tudo isso vai refletir no cenário que eles vão observar daqui 20 anos. Então, o que eu acho que a gente precisa mais é um pouquinho de equilíbrio, sensatez, para a gente poder que as discussões tenham um nível mais elevado. Porque qual é o principal objetivo dessas discussões? É que o Brasil cresça. A nossa sociedade precisa evoluir. E para a nossa sociedade evoluir, a gente precisa que vocês participem, mas participem de uma maneira equilibrada. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para 2026. Vamos ter mais bom senso, mais equilíbrio e mais sensatez no que a gente divulga e como a gente participa. Eu acho que trazer um pouquinho desse senso de responsabilidade para a nossa sociedade vai fazer o Brasil evoluir como Estado. Você falou algo interessante. O interesse não deve ser individual, deve ser coletivo. E esse interesse coletivo vai trazer produtividade e crescimento para todos. Breno, deixa uma mensagem final de ano aí para todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Uai, gente, é uma honra estar aqui, né, junto com vocês, nesse podcast, com a FIENG. A gente sente muito feliz de estar aqui, muito honrado, né? Que o final do ano seja próspero aí para todo mundo, que a gente consiga terminar o ano bem e trabalhar para que os próximos anos sejam ainda melhores, né? Eu vou trazer um desafio aí para o pequeno empresário Vamos lá. mineiro. Gente, vá conhecer a estrutura do Porto Seco Tomar de um Varginha. cafezinho lá, hein? Vai lá tomar um cafezinho com o Breno e vai desmistificar essa informação que exportar é difícil. Exportar não é difícil, não. Basta você querer e você dar esse primeiro passo. Vai lá conhecer a estrutura do Breno, que você pode ter certeza que novos horizontes vão se abrir para sua empresa. Com certeza. Nós temos muito a aprender com vocês, né? Porque todo mundo traz ideias novas e temos muito para mostrar também. E acho que essa conexão pode trazer bons frutos aí para os próximos anos. Uau, tá vendo aí você que nos ouve, nos assiste? Que podcast maravilhoso esse, quantas informações, olha só, nós desejamos um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todos vocês, que vocês possam ter a FIENG, o Porto Seco como parceiros, e que em 2026 nós teremos podcast maravilhoso aqui, esperemos receber você novamente aqui com toda a sua equipe. Esse foi mais um podcast A Voz da Indústria, com o apoio cultural da G7 Business e uma realização da FIENG Regional Sul e da KSHB Educacional. Um abraço a todos. Obrigado.